né? Ela é graduada em Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas, tem pós-graduação em Marketing, MBA em Economia Comportamental pela ISPN. É publicitária premiada, vencedora de 2 categorias do Prêmio Mídia Estadão, Pesquisa de Mídia e Grand Prix, e Profissionais do Ano da Rede Globo. É certificada com nota máxima pelo Grupo de Mídia de São Paulo. É coautora dos livros Inovação e Métodos de Ensino para Nativos Digitais e Inovação em Sala de Aula, colunista da revista eletrônica Break, do Grupo EPTV, afiliada à Rede Globo, e da coluna Ponto de Contato, do blog da Inova Business School. Seus mais de 35 anos de carreira foram construídos em grandes grupos de comunicação, como Editora Abril, Folha de São Paulo e Sony Entertainment Television e agências de propaganda. Em sua trajetória profissional, atendeu clientes como McDonald's, Fiat, Unilever, Johnson & Johnson, Bayer, Bradesco, Ambipar, Tetra Pak, 3M, Artex e, gente, e aí vai. Chega de falar, sua vez, Badu, seja muito bem-vinda. Desde já, o grupo já agradece por você ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco, e a noite é toda sua. Só vou, antes de passar, pessoal, alinhar com vocês a questão das perguntas. Está liberado o chat, façam as perguntas pelo chat. No final da palestra, eu estarei passando para a Badu as perguntas, a gente vai estar unificando, vendo as mais importantes, porque acaba, às vezes, extrapolando um pouco no tempo, mas a gente... Então, coloquem no chat, conforme for tendo qualquer dúvida, e no final, a gente vai abrir e vai falar com a Badu sobre as perguntas, tá bom? Então, pessoal, desfrutem e sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos sim, Badu. Muito obrigada. Mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês. Boa noite, famílias, familiares, alunos que, porventura, estejam assistindo, ouvindo a gente também. É muito legal estar mais uma vez aqui com vocês. É uma honra para mim poder participar desse momento. E acho que é um momento extremamente importante em função justamente das coisas que estão acontecendo, principalmente quando falamos em termos de tecnologia, né? E quando vocês me convidaram para falar sobre o ChatGPT, inteligência artificial, eu não poderia deixar de conversar com vocês sobre isso, dada a importância que o assunto tem, principalmente para a educação. Então, eu gostaria de começar falando com vocês, fazendo uma introdução bastante sucinta a respeito de inteligência artificial. Se vocês puderem olhar aqui um pouquinho, nós vamos ver alguns dos grandes nomes que sempre foram referência em relação à inteligência artificial. A gente tem o Isaac Asimov, né, que é um dos grandes pensadores e propagadores da ideia de inteligência artificial, robótica e etc. O Stanley Kubrick, quem não assistiu, eu sugiro que assista ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, Aldous Huxley e também o George Orwell com o consagrado Big Brother, né? Então, o que é importante a gente ter em mente? A inteligência artificial ela tem sido objeto de intensa pesquisa e desenvolvimento há várias décadas. Isso não é uma coisa que começou agora. Se vocês olharem o trabalho dessas pessoas que eu falei para vocês, há muito tempo vem mostrando justamente esse processo de desenvolvimento. E o seu progresso tem sido absolutamente extraordinário. Desde os primeiros dias do que a gente entende por algoritmos simples e sistemas que são baseados em regras e até a maior complexidade que a gente tem hoje de redes neurais avançadas e os modelos de deep learning, ou seja, a aprendizagem profunda de hoje, a gente viu que a inteligência artificial vem crescendo e evoluindo em um ritmo sem precedentes. E é importante a gente entender que existem algumas configurações de inteligência artificial, né? Porque ela é um campo da ciência da computação em rápida evolução. E, nesse caso, eu posso dizer para vocês
que eu acho que uma referência bastante próxima da cultura popular, que remete o que é inteligência artificial, seria um pouco do que é o Jarvis, do Homem de Ferro, né? Por quê? Esse campo da ciência da computação, ele consegue criar máquinas inteligentes que principalmente podem simular habilidades cognitivas humanas. E aqui é importante que a gente entenda o significado da palavra simular, tá certo? Porque uma coisa é a nossa capacidade cognitiva e a outra coisa é a simulação dessa capacidade cognitiva, que envolve aprendizado, resolução de problemas e também a tomada de decisão. Então, a inteligência artificial ela tem um potencial gigante de transformar muitos dos setores e também otimizar muitas atividades cotidianas das nossas vidas de maneiras diversas, desde a saúde, passando pelo transporte e pelo entretenimento também. Falando rapidamente do que a gente já tem no dia a dia que envolva inteligência artificial, toda a automação de processo, de cadeia de suprimentos, de redução de custos nas empresas, a parte de segurança, de cybersecurity e também a parte de bancos, né? Segurança bancária, segurança em empresas, que envolve, por exemplo, reconhecimento facial. Análises preditivas são derivadas de analytics, que conseguem antecipar determinados comportamentos, como esse da Amazon, que vem trabalhando numa tecnologia para oferecer produtos de acordo com o humor do cliente, a partir do momento em que você acessa a página do e-commerce ou o aplicativo do e-commerce e, através do face encoding, eles conseguem identificar o que está acontecendo com o seu humor e fazer proposição de produtos a partir disso. Algoritmos de personalização, como e-commerce, que eu já falei para vocês, mas também aqueles que envolvem mídias sociais e streaming, né? Então, quando a gente conversa sobre alguma coisa do nosso interesse perto da nossa mídia social, de repente a gente começa a ver pipocar uma série de sugestões de anúncios para um determinado assunto, seja uma viagem que você queira fazer, um calçado, um utensílio que você queira comprar. E no streaming, né, você tem ali as sugestões de filmes para você, as sugestões de playlist para você, tanto no Netflix, Amazon Prime Video, na Disney e também no Spotify. E os chatbots que funcionam também para atendimento a cliente. Então, muitas das operações que a gente faz através de perguntas e respostas em sites de empresas ou de telefones, por exemplo, são feitos por chatbots, que são robôs, né, programados para atender o cliente e resolver as principais dúvidas. Nós temos também os assistentes virtuais, como Siri, Cortana, Alexa e outros, né, que começam a surgir para nos auxiliar numa série de coisas dentro da nossa casa, e a gente pode perguntar qual é a temperatura que vai fazer amanhã cedo, qual é o melhor caminho para eu seguir, né, para ir até um determinado ponto. E os games, que hoje contam, inclusive, com recursos relacionados a realidades alternativas, como, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista, que é a combinação de todas essas. Eu diria para vocês que desde 2015 a gente já tem, e inclusive rodando muito bem aqui no Brasil, uma ferramenta da IBM que se chama Watson. E o Watson foi utilizado de uma maneira muito inteligente em 2017 como uma forma de promover cultura e visitação a museus para um público que tinha um certo distanciamento desse tipo de assunto, conteúdo e interesses. Então, eu vou passar para vocês, lembrando que esse vídeo é de 2017, mas foi um trabalho fantástico de machine learning, ou seja, de aprendizado de máquina, que foi feito através da inteligência artificial, o Watson, da IBM, junto à Pinacoteca do Estado de São Paulo, ensinando ao Watson quais eram
às questões importantes que eram perguntadas pelos visitantes do museu sobre determinadas obras de arte. E a ferramenta respondia dentro de um contexto absolutamente cotidiano e conversacional. Vamos ver. Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafites, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa, literalmente, conversar com as obras de arte. Perguntar qualquer coisa, do jeito que quiser, e ter uma resposta sobre aquela obra. Então, a gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson. A partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usada nessa obra? O Bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai. Muita. Muito legal, né? Mas do mesmo jeito que a gente tem alguma coisa que pode ser usada para a educação, pode trazer uma perspectiva mais inclusiva, a gente também tem algumas coisas que geram preocupação em relação à inteligência artificial. Por exemplo, a China utiliza esse mesmo mecanismo que eu comentei com vocês de personalização, de reconhecimento de emoções, humor e etc., que alguns sites de e-commerce e mídias sociais usam para controlar o que fazem os seus cidadãos. Então, a gente está falando daquilo que é chamado de Social Credit Score, que a China usa para premiar e punir alguns cidadãos de acordo com a pontuação que eles têm. Uma outra coisa que a China também usa nas escolas é o reconhecimento facial para monitorar a atenção dos alunos, né? Então, qual que é o estado dos estudantes, se ele está decepcionado, se ele está neutro, se ele está feliz, se ele está assustado, surpreso,
com o conteúdo que está sendo trabalhado ou o que está acontecendo lá dentro. Seria muito interessante se não tivesse um probleminha de qual é a intenção que está por trás do uso da ferramenta, né? Então, a gente tem questões que são muito sérias relacionadas à manipulação, que podem, sim, trazer prejuízos gravíssimos para quem é impactado por esse tipo de ferramenta, mesmo sem consciência disso. É o caso, por exemplo, que a gente teve com o escândalo da Cambridge Analytica, né? Tanto no caso, especificamente, das eleições, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, no Quênia também, e o caso da Cambridge Analytica também para o Brexit. Então, é importante a gente ter esse nível de conhecimento, porque em função da parte do uso do Analytics dentro da inteligência artificial, você consegue fazer coisas boas e coisas ruins. Isso porque, na realidade, a gente está vivendo um momento que o comportamento humano está absolutamente dependente, né? E foi modificado de forma permanente por conta de conectividade. E esse comportamento, de alguma forma, vem moldando a sociedade, os negócios, a educação, empurrando o mundo para um território que a gente chama cada vez mais phygital, que é a convergência do mundo analógico com o mundo virtual. Então, não é só uma questão de tecnologia. Nós estamos falando aqui de uma questão que é muito mais sociológica, antropológica e psicológica. Em alguns casos, envolve muito da pedagogia também. Além disso, quando a gente fala dessa questão da inteligência artificial, temos novidades nesse sentido, que são os meta-humanos ou os avatares, né? E por que a gente tem uma explosão disso acontecendo justamente agora? Porque através das mídias sociais fica cada vez mais evidente que as pessoas não querem ser o que elas querem ser o que elas não são, que elas gostariam de ter outra vida, e isso fica muito claro nos posts que são feitos, na forma como as pessoas se mostram e da quantidade enorme de busca por filtros que deixam as pessoas mais bonitas e que tem levado uma centena de adolescentes e jovens cada vez mais cedo para a mesa de cirurgia plástica. Então, elas querem viver novas experiências sem riscos, elas não estão satisfeitas com a própria aparência, e isso traz, sim, um impacto significativo para muitos jovens. Então, é interessante a gente ver esses avatares que muitos de nós acabamos sendo impactados por essa cultura do avatar, e eu não vou passar esse vídeo, mas eu vou mostrar isso aqui para vocês. Acredito que muitos foram seduzidos por esse aplicativo da Lensa, que inundou as redes sociais com avatares feitos por inteligência artificial. Bastava você dar a sua imagem com uma foto para eles, né? E, obviamente, essa inteligência artificial capturava uma série de características sua para devolver através do que seria um avatar. E o interessante é que as pessoas vão dando a permissão, sem ler de fato o que está escrito ali naquelas letras bem miudinhas, e uma das coisas que estava escrito ali era que a gente estava transferindo e concedendo uma licença que era perpétua, irrevogável, não exclusiva, isenta de royalties, mundial e totalmente paga, transferível e sublicenciável, para que aquela marca, Lansa, pudesse compartilhar com uma série de outros parceiros comerciais, né? Então, teve muita gente que cedeu os seus traços de fisionomia, a sua imagem, suas características físicas para esses dispositivos. Então, gente, esse impacto que o mundo digital tem na nossa vida é absolutamente inequívoco. A gente sabe que isso veio a partir da convergência de tudo, basicamente, no iPhone. E óbvio que, a partir disso, a gente teve a explosão das mídias sociais, veio o conceito de metaverso, vieram outros conceitos relacionados
a uma comunicação mais fluida, como o WhatsApp, por exemplo, e aí a gente tem a entrada do ChatGPT também. Então, quando a gente vê a quantidade, o volume de informação que é trocada, né? Ou de ações que são feitas digitalmente dentro da internet em 1 minuto, num único dia, é absolutamente assustador. E óbvio que isso faz parte de um novo estilo de vida. É a evolução do ser humano que combina, né, a vida, o software e o hardware nesse conceito de lifeware. Mas eu diria para vocês que isso tem trazido algumas consequências. Então, todos nós estamos com grandes medos, ou de ficar sem conexão, ou de não carregar o que a gente precisa, ou de ficar sem bateria, mudando de maneira significativa a relação que a gente tinha com a pirâmide de Maslow, né? Invertendo as necessidades básicas neste contexto. E aí eu trago para vocês uma reflexão do Marshall McLuhan, que nos mostra que os homens criam as ferramentas, mas são as ferramentas que recriam os homens. E foi exatamente o que aconteceu. Toda essa evolução tecnológica, ou essa revolução tecnológica, trouxe para a gente uma mudança de comportamento muito significativa. O smartphone, de acordo com o professor Daniel Miller, da University College of London, ele diz o seguinte: não é mais um dispositivo que a gente usa. O smartphone se tornou o lugar onde a gente vive. E isso vem fazendo esse uso contínuo e constante da tecnologia, vem fazendo com que a gente abra mão de algumas coisas, que a gente vá desaprendendo algumas coisas, obviamente para dar espaço para aprender outras. Mas uma coisa que me chama a atenção é que os nossos mecanismos de formação de memória, eles têm mudado de maneira expressiva a partir da utilização do digital, porque a gente passa a abrir mão da nossa memória transacional. Então, a gente vai de uma memória interna para uma memória externa. Nós passamos a terceirizar a nossa memória. Nós terceirizamos a nossa memória para o Google, nós terceirizamos o nosso senso de direção para o Waze, a gente está terceirizando a nossa capacidade de tomada de decisão para um streaming da vida, para que ele sugira e escolha para a gente o que a gente quer assistir, ou para um assistente virtual, como uma Alexa da vida, o que a gente vai comprar, né? E nessa configuração, a gente vai se distanciando de alguma das coisas que são mais legais nessa formação das memórias que se dá pela modificação das sinapses, que é quanto mais eu consigo convergir sentidos, melhor para trabalhar a minha memória, porque eu estou trabalhando uma memória polimodal, eu estou ajudando um processo de absorção e lá mais para frente, levando isso para a memória de longo prazo. É óbvio que a gente pode e deve terceirizar algumas coisas, porque a gente não dá conta de absorver tudo que tem de informação que a gente precisaria usar. 96% de todo o conteúdo disponível na internet, acreditem ou não, foi gerado nos últimos 24 meses. E é essa a sensação que a gente tem. O volume de informação é gigante, o tempo que a gente tem para absorver isso é o mesmo, e eu não vejo o meu conhecimento aumentar na mesma velocidade ou proporção que as coisas estão chegando. Então, para vocês terem uma ideia, a velocidade em que o conhecimento humano levava para dobrar em 1900 era de 100 anos. Quando a gente olha para 1945, levava 25 anos. E 2014 eram 13 meses e 2020 eram 12 horas. Então, é muita coisa para o nosso cérebro processar sozinho, e é óbvio que a gente precisa de ajuda. E aí surge uma ferramenta que nos auxilia não só a processar a quantidade de informação, mas nos ajuda também a construir algumas coisas.
que Thomas Friedman colocou que o ChatGPT, que é um tipo de inteligência artificial, é a nova descoberta do fogo para a humanidade. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o ChatGPT foi lançado oficialmente em 30 de novembro de 2022 pela OpenAI. E o ChatGPT é um fenômeno como poucas vezes a gente viu na história de qualquer serviço baseado na internet, inclusive os mais populares. Olhem só o tempo que o ChatGPT levou para atingir 1 milhão de usuários. Foram 5 dias. 5 dias para atingir 1 milhão de usuários. O Instagram levou 2 meses e meio, o Spotify 5 meses, o Dropbox 7, o Facebook 10 meses, Airbnb 2 anos e meio e Netflix 3 anos e meio para atingir a marca de 1 milhão de usuários. A gente tem canais de televisão no Brasil que não atingem isso no horário nobre, para vocês terem uma ideia, tá? Principalmente os canais de TV por assinatura. Então, se vocês derem uma busca rápida, essa foi uma busca feita ontem, por exemplo, relacionada ao ChatGPT no Google. E em aproximadamente menos de 30 segundos, o que a gente recebe ali, com várias possibilidades, é mais de 132 milhões de buscas em menos de 30 segundos sobre o assunto. Então, para quem não sabe o que é, para quem não conhece, eu vou explicar e demonstrar um pouquinho como é que funciona esse braço novo, vamos dizer assim, da inteligência artificial, que é um gerador de linguagem, ele é linguagem generativa, né? Ele gera uma linguagem e é conhecido porque ele é baseado no que é chamado de LLM, ou seja, Large Language Model. Então, na sua essência, o ChatGPT é um modelo de linguagem que foi treinado principalmente numa quantidade gigante de dados de texto. E esse modelo de linguagem utiliza algoritmos que são de Natural Language Processing, né? Ou seja, isso dá significado daquilo que você vai encontrar em longas sequências de texto para diferentes palavras com componentes semânticos que podem estar ou não relacionados, e adaptar isso a diferentes contextos e situações. Ou seja, isso é uma característica que normalmente nós, seres humanos, fazemos, mas só através desse algoritmo, através dessa capacidade de processar uma quantidade de texto gigante, é que o ChatGPT consegue ser o que ele é. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz uma pergunta para o ChatGPT, ele usa cerca de 175 bilhões de parâmetros ou variáveis para decidir como é que ele vai responder para a gente. Então, é importante a gente entender um pouco dessa questão técnica, que eu estou tentando deixar o mais palatável possível para vocês. Mas aqui a verdadeira mágica do ChatGPT reside justamente na capacidade de aprender e melhorar com o tempo, que essa ferramenta tem. Porque à medida que a gente vai interagindo com esse modelo, ele vai reunindo mais e mais dados, ele vai aprendendo com cada interação, assim como a gente viu o Watson fazer, mas de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais coloquial, como se fosse uma conversa. E ele vai se tornando muito mais sofisticado e matizado nas respostas que ele dá. Esse tipo de atividade é chamado de enriquecimento de dados. E existe um exército de pessoas, né, que são os rotuladores de dados, o data taggers, que vai ajudando nessa combinação. Ou seja, ele não faz isso sozinho, ele precisa de gente, ele precisa de seres humanos para dar essa característica para ele.
Um outro ponto é que isso é uma coisa que vem chamando a atenção de várias plataformas. Então, o ChatGPT começou com a OpenAI, a Microsoft foi e bancou isso, a Meta do Facebook paralisou alguns dos investimentos em metaverso e canalizou tudo basicamente para isso. O Google também investiu de maneira pesada nisso, nessa guerra das plataformas por este LLM, ou seja, por esse tipo de inteligência artificial. O Google, no desespero de estar perdendo o mercado, sim, porque ninguém é gigante para sempre, ele desenvolveu o Bard, que é uma versão Google do que é o ChatGPT, que a gente vai ver mais ou menos como é que ele funciona, o ChatGPT. E no dia do lançamento, o Google pagou um mico danado, passou uma vergonha em nível mundial, porque o ChatGPT, o chatbot deles, deu informações imprecisas. E esse é um problema, tá? E o Google perdeu naquele dia 104 bilhões de dólares em valor de mercado por esse errozinho, né? Essas informações imprecisas, tá? Aí vocês devem estar perguntando, ok, Badu, e aí? O que a gente faz? O que ele faz que faz com que ele seja tão especial? Eu vou dizer para vocês que ele vai do alfinete ao foguete. A gente pode pegar coisas que são absolutamente triviais, bucólicas até, coisas que são simplistas, e ele tem um nível de complexidade bastante grande para outras coisas também. Então, eu vou, na medida do possível, dar uma temperada no que a gente vai ver aqui para ilustrar o que pode ser feito. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, para se exercitar, essa aqui é a tela do ChatGPT, tá? Ele tem a versão em português e tem a versão em inglês também. Quando eu uso o ChatGPT, eu gosto de fazer buscas em inglês, que eu acho que vem um pouco mais aprimorado, porque tem mais textos produzidos em inglês por conta de pesquisadores, etc., papers, do que necessariamente em português. Mas funciona em português também. Tá? Então, você pode, por exemplo, tirar uma foto, você não sabe o que você vai cozinhar, tira uma foto com o que sobrou na sua geladeira e aí você pede para ele dar uma sugestão do que você pode fazer com aqueles itens que estão na geladeira. E ele dá uma sequência de receitas para você. Então, ele olhou aqui, eu tenho ovos, eu tenho frutas, eu tenho leite, eu tenho presunto, alguma coisa, uma geladeira não muito saudável, mas tem até algumas coisas saudáveis, e ele sugere, ó, você pode fazer salada de fruta, e ele diz como é que você faz, você pode fazer um omelete de queijo, você pode fazer um sanduíche de queijo com presunto, enfim, e ele vai dando, você pode fazer um smoothie de frutas, e ele vai dando sugestão. E o mais interessante é que depois ele te pergunta, o que você achou dessa resposta? Né? Foi boa? Não foi? Aí você dá um regenerate resposta e ele dá uma outra possibilidade. Aqui, esse da pergunta da geladeira, a pessoa que estava testando pediu 4 vezes para ele dar sugestão. Né? A outra coisa que a gente tem, e aí, obviamente, a Microsoft já foi numa linha muito próxima, que a Microsoft está lançando o Copilot, que é uma ferramenta de inteligência artificial que vai combinar tudo que a gente tem no Office, Excel, Word, PowerPoint e etc., para que você dê o comando e ele faça para você o que você precisa que seja feito. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês é da Gama Inteligência Artificial, que é um aplicativo baseado no ChatGPT-4, que é a versão paga, né, a versão premium do ChatGPT, porque a versão free do ChatGPT vai com dados até 2021. Então, ele pode ter uma distorção de informações e isso é um limitador. Mas, anyway, você pode criar apresentações, memorandos e etc. E olha só o que ele faz aqui. Nesse caso, ele pergunta, né, o que você quer fazer
e dali você digita, você fala o que você quer. Nesse caso, na demonstração, vai ser como montar uma colônia em Marte, e ele começa a fazer para você. Observem que ele coloca a quantidade de slides, aí a pessoa que vai interagir vai para mudar a cor, vai dando opções. Pede para mudar o layout, que ele quer visualizar melhor o que está ali na aplicação dos 3 passos. Ou seja, aquilo que você passava horas fazendo na frente do computador para montar uma apresentação bonita, etc., né? Ele dá as sugestões para você. Então, uma coisa, tá? Uma outra coisa aqui é a assistência. Tem uma empresa no Reino Unido que chama Be My Eyes. Ela usou o ChatGPT, e esse é o mais simples, para conseguir descrever qualquer coisa para pessoas cegas, desde a roupa que a pessoa vai usar, até um menu de um restaurante, ou até alguém que ela possa escolher para sair, enfim. E esse voluntário virtual responde a qualquer pergunta. Olha que bacana isso para assistência de pessoas com deficiência visual. Introducing the future, a new era of assistance. Be my fashion advisor. Take picture. Ask question. A blue sweater with a high neckline. Be my green thumb. Take picture. Ask question. This looks like an eucalyptus plant. Be my translator. It appears to be a bottle of Luoshire Chew, a Chinese rice wine. Be my maitre d'. The second picture shows a page titled House Favorites. Would you like me to read out specific options? Be my gym partner. Then turn right and walk until you reach the first set of machines. The treadmills will be on your left. Be my map. Transfer to the central line and take the tube to Tottenham Court Road. I have my autonomy back. Be my guide. It appears to contain various types of drinks such as Lucozade. Be my gateway. A white dress with a high neckline and long sleeves. It has a layered skirt with a scalloped hair. Be my AI. Be my eyes. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que é cega, que tem limitações, e agora imagina isso colocado dentro de sala de aula, você tem um aluno que precise de um suporte também, justamente por ter uma deficiência, alguma coisa assim. Tem o Perplexity, esse para a turma de professores é bem interessante, perplexity.ai, né, AI, é um novo mecanismo de busca de inteligência artificial para quem pesquisa muita coisa. Então, ele combina, né, o ChatGPT, que é essa linguagem mais natural, factual, e ele mistura com o Google acadêmico ou com o Google escolar. Então, você coloca, ou usando uma palavra-chave, como você colocaria no Google, né, listar aplicativos de Deep Learning sobre ecologia ou em ecologia. E aí ele vai listar para você, ou você vai pedir na linguagem natural, com o ChatGPT, faça uma lista de 10 aplicações de Deep Learning em ecologia. E aí ele dá aqui, como vocês podem ver, o resultado. É super bacana, tá? Ajuda a gente quando a gente tem trabalhos para fazer, é bem interessante. E, obviamente, dentro da frivolidade, né, ele pode te ajudar até a interpretar sonhos. Neste caso, a pessoa em questão colocou que estava nadando numa piscina, de repente a piscina se transformou num oceano, e aí um peixinho que nadava do lado dela se transformou numa baleia e tentou engoli-la. Né? Então, interprete o sonho, o que isso significa. E dá. Lembrando, gente, de novo, tá? Que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Isso que o ChatGPT está fazendo, ele está varrendo tudo que existe na internet, num determinado idioma,
e a partir daí ele combina aquilo para ver se faz sentido para entregar uma resposta para você. Isso não garante precisão de 100%, mas que é interessante, é. Então, é importante a gente saber que há limitações, mas que podem ser trabalhadas dentro de uma pegada divertida, tá? Uma outra coisa que a gente tem aqui, agora envolvem os emuladores ou simuladores, vamos dizer assim, modelos de linguagem que conseguem interpretar o que você está pedindo e ele te entrega imagem. É o caso do DALL-E, por exemplo. O DALL-E é da mesma empresa, da OpenAI, que fez o ChatGPT, e ele é um modelo de linguagem que pode gerar imagens a partir de descrições que são textuais. Então, você pode descrever para o DALL-E um objeto, uma cena, ou palavras que você queira, e ele vai criar uma imagem de alta qualidade que seja correspondente à sua descrição. Então, essas imagens aqui, por exemplo, eu quero um astronauta cavalgando um cavalo branco. Eu quero pôr o rosto de uma obra de Rembrandt na menina no brinco de ouro, né? Do brinco de pérola. Eu quero fazer o Davi ou outra figura mitológica de uma escultura grega ouvindo música. Enfim, você pode dizer várias coisas e ele dá para você. Eu trouxe duas referências interessantes. Por exemplo, se a gente fosse usar isso numa aula de artes, né? Aqui a gente tem esse quadro, que é um quadro bastante conhecido, né? De um pintor americano e etc. A versão que vocês estão vendo à minha esquerda, à direita de vocês, provavelmente, é a versão original. E aqui, à minha direita, vocês têm a versão que foi colocada pelo DALL-E. Né? E assim, tem várias coisas. E a outra aqui é a Guernica, por exemplo, do Picasso. Tá? O Midjourney, que também é uma ferramenta com inteligência artificial, só que ele pega uma imagem e ele gera um novo conjunto de imagens. E com base nessa imagem inicial, ele tem um processo de transferência de estilo. Então, isso significa que ele pode pegar uma imagem e transformar isso num estilo visual completamente novo e único. A gente tem aqui alguns exemplos que circulou bastante nas mídias sociais, que é a turminha do Harry Potter como nenéns, né, por exemplo. E aqui é interessante a gente ver esse caso que usou o Midjourney para criar um vídeo, inclusive. Eu vou passar só um trechinho para vocês. E usou um chat também, usou uma inteligência artificial que coloca voz, que reproduz a voz da pessoa para vocês ouvirem aqui. Tá gravando? Posso falar? Opa! Oi, turma. Tudo bem com vocês? O pessoal do Update or Die me chamou aqui para fazer esse freela. Sabe como é, né? Hoje em dia a inteligência artificial tá na moda. E é bem mais barato que um humano. Tá gravando? Enfim. E aqui eu quero mostrar para vocês, um publicitário, ele fez um teste, ele é um diretor de arte, e ele vem acompanhando a evolução da inteligência artificial generativa, e ele trouxe para a gente um salto enorme que isso deu em menos de um ano, gente. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês, vou mostrar mais aberta, é de março de 2002. Então, ele veio fazendo com regularidade, todos os meses, de março de 2002 até março de 2022, até março de 2023, pedindo para que o Midjourney criasse para ele usou um prompt. Prompt é a pergunta, o pedido que você faz para a inteligência artificial. Que ele queria uma menina sentada numa mesa, de frente para uma janela, estudando. E olhem só, isso é de março de 2022, como que a inteligência entendeu e entregou para ele. Isso é de abril
de 2022, julho de 2022, novembro de 2022, março de 2023. Eu vou dar um close para vocês em março de 2023. Olhem que coisa impressionante isso, tá? Bom, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Só que isso tem um poder de revolução muito grande. E é interessante a gente entender que a revolução ela não vai acontecer se não houver a adoção por parte da sociedade das novas ferramentas. Não é isso. A revolução vai acontecer quando a sociedade adota novos comportamentos. E aí é que a coisa começa a ficar preocupante. Por quê? Olhem esse caso aqui. Isso foi a semana passada, na Semana Santa. O que a gente teve? Uma imagem do Papa que rodou o mundo, que pegou muita mídia, né, muitos meios de mídia tradicionais, no susto, como se o Papa estivesse realmente usando esse casaco, né? E depois, quem fez revelou que, na realidade, foi feito pelo Midjourney. Uma outra coisa foi o Trump, que aproveitou isso dentro de uma evolução de deepfake para a criação de conteúdo, soltando imagens de que ele estaria sendo preso para gerar protestos em função da configuração que ele ia depor e etc. e tal. E a gente tem, óbvio, um lado bom nisso, que foi o caso do Val Kilmer, que teve uma doença grave, que perdeu a capacidade de falar, e aí uma inteligência artificial, um software de inteligência artificial, devolveu a voz dele, né, para ele poder fazer algumas participações, uma delas, inclusive, no filme Maverick, que a gente viu há pouco tempo, né? Agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa mais séria, que foi abordada na novela da Rede Globo, na novela Travessia, e essa cena mostra a combinação de tudo isso que eu estou falando para vocês, que faz, você tem o ChatGPT, vamos dizer assim, para voz, a inteligência artificial para voz, para imagem, para geração de uma imagem, whatever, vamos ver, melhor do que eu ficar falando. Como você tá? Onde é que você tá? Você já tá no Brasil? Eu vou te mostrar. Que lugar lindo é esse? Onde é que é isso? Em Paris. Em Paris? Paris? Cara, você realmente é muito viajada, hein? Que demais. E as fotos? E as fotos? Fez as fotos? Fez as fotos? Ah, eu te mandei algumas. Você viu? Não. Não. E aquelas que eu te pedi? E aquelas que eu te pedi? De corpo inteiro. De corpo inteiro. Ah, não, então, eu vou fazer essas aí sim, eu vou fazer, só que eu tô malhando agora, sabe? Pra ficar com um corpo bem bom, assim, pra esse teste. Esse é um alerta, gente, super importante pra gente, porque o uso dessas ferramentas tem tornado a capacidade de detecção do que está sendo tratado extremamente mais difícil, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, não só como pais responsáveis, mas também como professores, para preparar os nossos alunos para saberem entender e lidar com esse tipo de coisa. Porque daqui para frente, isso vai ficar cada vez mais sofisticado, né? Como você tá? Onde? E aqui um outro caso também bastante preocupante em relação a isso, da guerra da Ucrânia, né? A Rússia utilizou produção de conteúdo por ChatGPT para formular, criou um jornal que não existe, chamado Ucrânia Today, um negócio assim, com textos que faziam menção à valorização da guerra, né, da invasão que eles deram, dando a versão russa dos fatos para ucranianos,
né, para tentar converter ucranianos. E o que é mais triste é que eles, além disso, usaram também um outro site, que até coloquei aqui, um gerador de rosto aleatório de pessoas que não existem. Esse site chama This Person Does Not Exist. Então, você vai carregando, ele vai dando uma série de possibilidades de pessoas, tá? Então, a gente precisa ter um nível de educação, de tecnologia para os nossos alunos, para eles saberem se blindar disso. E as famílias precisam estar preparadas também, porque isso traz uma ameaça real. Traz uma ameaça real para a democracia, tanto é que por isso que a Itália resolveu se manifestar e outros países da Europa estão se manifestando nesse sentido. Quando a gente vê uma manifestação do Elon Musk e de outros especialistas, né, pedindo uma pausa no avanço da inteligência artificial, eu vou dizer para vocês que eu acho de uma hipocrisia tão grande, porque agora, inclusive, ele acabou de falar que ele está lançando o dele, e ele tinha dinheiro colocado na OpenAI lá atrás, tá? Então, tudo bem, o Ocidente ou qualquer país paralisa o avanço. Só que quem garante que outros vão paralisar também? Né? Quem garante que há um pacto disso? Então, isso já se tornou uma questão de um problema de saúde pública, que precisa ser identificado e trabalhado, enfim. Né? A China, por exemplo, com tudo aquilo que eu falei para vocês, ela tem um interesse de querer regular a inteligência artificial. E, nesse caso, para usar em favor de tolir a liberdade dos usuários, dos chineses, como ela já faz hoje. Né? Então, tem muita coisa para ser discutida. Por exemplo, alguém que faz uso do gerador de rostos, de um deepfake e etc., e faz uma injúria, uma calúnia, né? Na Austrália, por exemplo, já tem o caso do primeiro processo em cima de uso de ChatGPT. Né? O prefeito de uma cidade australiana fez um alerta sobre isso. E por que isso acontece? Gente, nem as mídias estão preparadas para esse tipo de coisa. Tem a CNET nos Estados Unidos, ela tomou um vareio enorme com os efeitos da desinformação e da instabilidade que pode ser gerada pela inteligência artificial. E esse é um veículo importante de mídia americana sobre mercado financeiro. Qual que é o problema aqui? Vai todo mundo usar o ChatGPT, vai acabar um monte de emprego e etc. O que aconteceu aqui é que este site, desde novembro, vinha utilizando essa inteligência artificial para gerar artigos sobre finanças. Mas a ferramenta errou, e errou feio, em cálculo, e acabou, obviamente, passou batido pelo revisor humano. Porque tem que ter alguém humano, como eu falei para vocês, os rotuladores lá, né? Então, eles encontraram graves erros nos textos sobre juros compostos que foram passados pela inteligência artificial. Agora, você pega uma pessoa que não tem discernimento, engole como verdade, tá? Uma outra coisa que a gente tem é que foi descoberto detalhes dos trabalhadores que alimentam o ChatGPT, né? E aí, como é que fica, por exemplo, o trabalho de identificação de conteúdos abusivos, ilegais, que cabe, obviamente, a moderadores humanos? Né? Para você ter uma ideia, esses rotuladores ou esses moderadores humanos, eles ganham menos de $2 por hora para treinar a inteligência artificial, para fazer aquele trabalho que eu falei para vocês lá no começo. Né? Quem garante que esse dado que está chegando não foi inventado? Quem garante que não tem viés algorítmico? Porque quando você digita alguma coisa no Google ou em outro lugar, não é que a primeira coisa que aparece é verdade.
o que mais vai aparecer é, obviamente, aquilo que está adequado ao tipo de perguntas e de pesquisas que você faz, né? Ele está se revelando com base na palavra-chave e não necessariamente na verdade. Tem um exemplo que eu gosto de fazer com os meus alunos de futuro, que é o seguinte: se você for no Google Tradutor e digitar, né, she is a banker, he is a nurse, é interessante você traduzir para um idioma que não tem masculino e feminino definido, tá certo? Fazendo isso e traduzindo para o turco, que é um idioma que não tem a diferenciação por gênero, ele vai te dar essa descrição aqui que eu não consigo falar, tá? E aí depois você pega esse mesmo texto que foi traduzido pelo Google e volta lá, e dessa vez você inverte o tradutor e coloca traduzir do turco para o inglês. E o que ele vai dar para você? Ele vai dar que é he is a banker, she is a nurse. Então, já vem com viés algorítmico, tá certo? Por que isso? Porque esses são vieses humanos que vêm na inteligência artificial. Simples assim, né? Então, a gente tem alguns pontos de atenção. É uma ferramenta incrível? Sim, é uma ferramenta incrível, né? Mas tem pontos de atenção. A primeira coisa que eu falei para vocês é justamente a confiabilidade da informação, principalmente se for no gratuito, porque eu estou falando de um banco de dados que considera que a gente está lidando com alguma coisa até 2021. A gente tem o risco de menores de idade acessarem conteúdos que são de fontes com idoneidade duvidosa. Preocupação com a privacidade e segurança, né? Porque, por ser uma ferramenta de inteligência artificial, vai armazenar dados. Uso para fim inapropriado, como bullying, por exemplo, como assédio. Né? Apresentar de forma bastante segura e confiante falsidade como sendo fato. E, obviamente, tornar as pessoas, né, quando você vem com alguma coisa confiável, isso, ironicamente, pode fazer com que as pessoas, esses usuários, que já são menos propensos a verificar informações, aceitem aquilo de uma maneira mais passiva ainda. Então é melhor proibir isso nas escolas? Não, não vai adiantar proibir, né? A gente viu essas mesmas questões, dúvidas e etc., surgirem com outras tecnologias disruptivas para suas épocas, como foi a calculadora. A calculadora vai deixar a gente com preguiça de fazer cálculos, não sei o quê, com o corretor ortográfico, né? E até com o celular. Só que a gente precisa orientar a melhor forma de utilização da inteligência artificial. Primeiro, porque esse é um caminho sem volta, não tem volta. E segundo, porque banir o uso não vai impedir que as pessoas, que as crianças acessem. Porque se não for dentro da escola, ele vai encontrar um meio, porque eles são danados. Eles vão encontrar um meio para superar o bloqueio e, obviamente, conseguir usar isso até fora da escola. Então, proibir não vai resolver. Agora, tem coisa muito legal que a gente pode usar, que a gente pode fazer. Tem um conjunto infinito de possibilidades. Você pode melhorar a experiência de aprendizado de cada aluno, né, analisando o desempenho, interesse e o estilo de aprendizado. Você pode trabalhar com o que a gente chama de criatividade assistida para gerar ideias e fornecer informação. Você pode ter um tradutor de idiomas e usar técnicas de storytelling. Pode ter planos de aula que sejam personalizados e atividades adaptadas às necessidades de cada um. Ajudar os alunos a descobrir novo vocabulário, gerar feedback automatizado, desenvolver habilidades de comunicação, ajudando os alunos a praticar escrita, leitura, expressão oral, né, e se comunicar de uma forma mais clara e objetiva, tornar a comunicação mais acessível para alunos com dislexia, descalculia, né? Ele pode dar rapidamente, por exemplo, respostas à equação que ele tiver com dificuldade, e alunos com deficiência também. Pode promover, sim, um debate sobre ética e inteligência artificial, e acessar ainda uma infinidade
de recursos educacionais que são online. Então, existem muitas pessoas que falam assim, o impacto do ChatGPT na aprendizagem dos alunos preocupa os professores. Na realidade, sim, os professores precisam se preocupar, porque a gente tem que aprender também com isso, né? O ChatGPT, ele muda a relação que a gente tem com a tecnologia. As mudanças que estão acontecendo fazem com que a gente tenha que se adaptar dentro de uma configuração de novos profissionais que estão sendo esperados para o mercado para saber lidar com ferramentas como essa. Alguns podem dizer que a inteligência artificial vai gerar preguiça de pensar, vai gerar opinião mais rasa, vai ser um desestímulo ao pensamento crítico que vai prejudicar a própria criatividade humana. Mas eu diria para vocês o seguinte, depende. Depende de uma coisinha chamada peopleware, né? E por que depende? Porque a inteligência artificial ela foi projetada para complementar a inteligência humana, não para nos substituir. Ela é uma ferramenta que pode ser usada, sim, para melhorar, analisar grandes quantidades de texto, automatizar tarefas, mas ainda exige a presença, a supervisão de seres humanos para garantir que as saídas que ela vai dar sejam precisas e éticas. Para as máquinas, a fórmula do conhecimento é dado empírico versus matemática. Se você quiser saber uma resposta para uma determinada questão, você reúne um monte de dado empírico e depois você usa ferramentas de matemática para analisar, né? E óbvio que isso leva a descobertas impressionantes em vários campos, física, medicina, outras áreas. Só que há um enorme senão aqui. Essa fórmula não pode lidar com questões de valor e significado. E é aí que entra a diferença. É aí que há a diferença entre humanos e máquinas. Porque o conhecimento humano é formado de experiência com sensibilidade. E experiência é um fenômeno subjetivo, né, que envolve sensações, envolve emoções e pensamentos, enquanto que a sensibilidade é justamente a atenção a essa experiência e como essas experiências vão influenciar as pessoas nas suas atitudes e comportamentos, tá certo? Então, essa é uma frase fantástica do Kevin Kelly, que diz o seguinte: máquinas foram feitas para dar respostas e nós, humanos, para fazer perguntas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. O nosso sistema educacional vem nos treinando só para dar resposta. Nós não estamos treinados para fazer perguntas. E de onde vem a nossa capacidade de fazer pergunta? Vem da nossa curiosidade. Infelizmente, o uso excessivo de algumas ferramentas facilitadoras de inteligência artificial está acabando com a nossa curiosidade. A gente precisa trabalhar melhor isso. Vem do nosso repertório de vida, das experiências que a gente tem, dos lugares que a gente passou, das pessoas que a gente conhece, da nossa capacidade de saber fazer conexões incomuns, né? E principalmente do nosso pensamento crítico, que é questionar, é pensar o que está por trás de alguma coisa, né? Por que isso tem que ser assim e não pode ser assado? Bom, concluindo, a inteligência artificial deve sim ser usada para aumentar a capacidade humana e não para nos substituir. Aqui, gente, não se trata de uma equação de máquinas contra humanos, mas sim de humanos e máquinas. E agora, o recado final. Preparem-se, porque nada mais vai ser como era antes. É isso, gente. Muito obrigada. Desculpe, eu tentei fazer em menos tempo, mas não consegui, Fernanda. Me perdoe. Imagina, Badu, obrigada. Eu não sei vocês, mas eu vejo, eu falo, meu pai do céu, é muita tecnologia para o meu ser e não vai ser fácil, né? E a gente tem que estar sempre buscando. A gente trabalha com crianças, com jovens, né? Nós pais, nós temos sempre que estar tentando, pelo menos, entrar um pouco no mundo dessas crianças e desses jovens. Então, assim, pais, fiquem atentos, estejam juntos, né? Pede para o teu filho te ensinar mesmo, filho, me fala como que faz isso, né? Como que entra, como que vamos pensar junto. Isso é muito importante, né? Trazer, então, os filhos
os pais trazerem os seus filhos na realidade do próprio filho, né? Então, assim, viver um pouquinho o mundinho deles, que também eles vão ter essas dúvidas na escola. Então, Badu, muito, muito obrigada por essa noite, muito esclarecedor. Tenho certeza que a gente saiu daqui hoje um pouco mais expert em chatbot, ou não, né? Chat GPT, ou não, né? Eu, no caso, não sabia nem mais o nome do negócio, de tanto que a gente falou sobre isso. Mas muitíssimo obrigada. Agradeço a todos os pais presentes, as famílias aqui presentes, nossos colegas de trabalho. Gente, muitíssimo obrigada. E, Badu, mais uma vez, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. E se alguém tiver dúvida, meus contatos estão aqui, pode me mandar e-mail, me contatar por mídia social, que eu tento responder na medida do possível para vocês. Tá joia, Badu. Gente, muito obrigada. Um forte abraço a todo mundo, um bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Badu. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.